Pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma goiaba muito diferente, da mesma espécie, Psidium guajava, só que uma cultivar que tem uma história muito particular. Daí a gente ter enquadrado essa planta no programa Toda Planta Tem Uma História. A goiaba folha de samambaia. Vamos explorar aqui a folhagem dela primeiro. Ela é toda recortada, lembrando mesmo, né, a folha de uma samambaia. Essa planta tem uma história muito interessante. Ela está intimamente ligada a um personagem da agricultura e da horticultura norte-americana chamado David Fairchild. O Fairchild foi um personagem muito importante na horticultura americana. Ele introduziu o abacate nos Estados Unidos, ele introduziu a tâmara nos Estados Unidos, a jabuticaba e muitas outras frutas que não existiam no início do século XX em cultivo nos Estados Unidos, e toda a introdução se deveu a ele. Ele ainda jovem, coisa de seus 20 e poucos anos, ele estava começando a estudar agricultura e ele conheceu um milionário cujo sobrenome era Barbour, numa viagem de navio. Naquele tempo não se fazia quase viagens de avião, e o milionário ficou muito espantado e interessado naquele monte de histórias sobre plantas que aquele garoto de 20 e poucos anos falava. E o Barbour, Armour Barbour era o nome dele, convidou-o para fazer uma viagem pelo arquipélago malaio, porque na época o Fairchild estava falando muito sobre as palmeiras e as frutas exóticas daquela região, né, aquelas frutas tropicais. E eles fizeram essa viagem de navio e o Barbour incentivou muito o Fairchild a ingressar no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e ele acabou conseguindo. Na época, né? Na época não havia muito concursos, eram mais por indicações, conhecimentos políticos, e o Fairchild conseguiu ingressar lá. E uma vez na USDA, ele, com o entusiasmo e com o afã de introduzir plantas novas na agricultura americana, foi criado dentro do Departamento de Agricultura, cuja sigla em inglês é o USDA, um departamento de introdução de plantas novas. Então, durante muitos e muitos anos, mais de 50 anos eu diria, o próximo disso, ele introduziu centenas, milhares de plantas novas para cultivo nos Estados Unidos, oficialmente com apoio do Departamento de Agricultura. O David Fairchild ganhou muita fama, ele ficou famoso do grande público americano, porque ele também era um excelente escritor. Ele escreveu 4 livros ótimos, falando sobre as viagens dele, sobre a juventude dele, inclusive esse episódio que eu narrei agora, que ele conheceu o Barbour a bordo de um navio, é narrado em um desses livros. A gente vai deixar aqui na descrição dos links os nomes dos livros, para quem estiver interessado. E tem um outro livro, se chama The World Was My Garden, né? O Mundo Era o Meu Jardim, e nesse livro ele fala justamente dessa plantinha aqui, a goiaba folha de samambaia. Essa planta ele localizou na Costa Rica, na fazenda de um agricultor que se chamava José Jiménez. Então, oficialmente, essa planta foi batizada Psidium guajava, que é o nome científico, cultivar José Jiménez. E o nome popular dela passou a ser Fernleaf guava, goiaba folha de samambaia. E e essa planta foi perpetuada em cultivo na própria casa onde o Fairchild residiu durante muitos anos, com a sua esposa, que chamava-se Marion, que era filha do Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. É uma casa na Flórida que hoje em dia foi transformada em um museu, se chama The Kampong, que quer dizer justamente a cabana
Decampong é uma casinha de campo no Sudeste Asiático. Então, memórias daquela época em que ele viajou pelo Sudeste Asiático, na juventude, coletando sementes, plantas, com o apoio do governo americano. E nessa casa, que é chamada Decampong, que vocês podem visitar, quem estiver na Flórida pode agendar lá e visitar. E estão as coleções vivas, muitas das coleções vivas das plantas que ele narra nos livros. E uma das plantas é essa aí, a goiaba folha de samambaia. Ela produz frutos médios, de pequenos a médios, amarelos, de polpa branca levemente rosada, como vocês podem ver nas imagens, mas é uma planta extremamente ornamental. Além da beleza que ela empresta a jardins, os frutos são bem doces, é uma frutífera muito legal, é uma goiaba de tamanho pequeno, pode ser cultivada em bonsai, pode ser cultivada em vasos, e vamos mostrar as mudas aí que nós temos aí aqui no site disponíveis para você. Estão bem bonitas as mudas. Pessoal, a gente está com um lote aqui pequeno, bem grande da goiaba folha de samambaia, né? Uma planta linda para cultivo em vaso, em jardins, como vocês viram no vídeo. São poucas mudas. A gente envia nos nossos pedidos mistos, né, dentro das caixas. Elas cabem perfeitamente nas nossas caixas, elas são muito flexíveis, então a gente consegue mandar até desse tamanho sem quebrar, chega perfeito em sua casa. A folha dela é muito interessante, um leigo pode, à primeira vista, pensar que isso aqui é uma folha roída por insetos, mas não, é a formação natural dela. Então ela parece realmente a folhagem de uma samambaia, né? Daí seu nome popular. Foi uma grande introdução do David Fairchild em cultivo.